Chegamos aqui para mais uma aula. Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje vamos aprender a fazer uma mochila linda, muito estilosa e fácil. Olha só. Que lindinha que ela é. Aqui eu fiz um desenho diferente na aba, um fecho. Olha, vou ensinar para vocês direitinho como colocar esse fecho aqui. Muita gente ficou curiosa na hora que eu postei a foto da bolsa. Aqui as alças para as costas e eu coloquei um bolsinho interno na parte das costas, tá? Então, essa é a nossa aula de hoje e eu espero que vocês gostem. Então é o seguinte, para fazer a nossa peça da aula de hoje, a primeira coisa que vocês vão fazer é baixar o molde. O molde tá aqui na descrição do vídeo, abaixo do vídeo. Tem os links, todos os links, tudo eu deixo na descrição, tá? Isso para quem tá assistindo no YouTube, tá bom, gente? Tem o link do meu site, o link para comprar curso, o link do molde, para baixar o molde, link dos meus parceiros, tá bom? Baixou o molde, gente? No molde, vocês vão ter o desenho para formar a aba, que é essas duas páginas aqui, tá? Então, o molde é da aba, porque ela é toda desenhadinha, então, aqui o molde da aba e o corpo é por medidas e tem a medida aqui embaixo escritinho no molde, certo? Então, primeira coisa, imprimir o molde na configuração padrão ou tamanho real, tá bom? Para ficar nas medidas que a gente precisa. E aí a gente vai cortar o molde. Corta o molde em cima do risco do desenho. Não precisa deixar nenhuma margem de costura, tá? Então aqui é o seguinte, ó. Duas partes. E agora eu vou baixar a câmera pra gente ter a explicação aqui da montagem do molde. Então é o seguinte, pessoal, aqui a explicação do molde é simples, vocês vão unir parte 1, que é essa aqui, com a parte 2, que é essa. Quando eu falo unir, é encostar uma parte na outra, não é sobrepor. Se você sobrepor, você vai diminuir o desenho. Então eu sempre faço assim, ó, encosto uma partezinha na outra, nesse caso aqui da aba, deixe bem retinho os encontros, principalmente aqui embaixo, ó. Aí, boto aqui um adesivo aqui, uma fita, tá? E aí vem aqui em cima, boto outra aqui. Aí depois eu coloco uma toda aqui, ó. E este é o desenho da aba, tá? Tá escuro? Pera aí, gente, eu vou virar minha lâmpada para cá. Tá muito. Nossa, aqui tem que fazer uma manobra. Oh, Jesus. Deixa eu ver isso lá do outro lado. Vão dizendo pra mim aí se melhorou. Botei ela bem aqui pertinho, ó. Aí. Uma aqui. A outra aqui, tá? Consegui aqui. Então, pessoal, essa é o molde da aba, tá certo? Como que a gente vai fazer aqui com o material para a aba? Vocês vão cortar. Eu estou usando aqui, para ficar igual o modelo que eu mostrei no início do vídeo, na aba eu estou usando tecido estampado. E no corpo eu vou usar um composê, ou liso, ou poá, ou tricoline linho, que eu acho que fica bacana. Se vocês quiserem, pode fazer ela toda estampada, fica a critério de vocês. Aqui, então, eu peguei duas vezes o tecido e uma vez a manta R2, um quadrado que caiba o meu molde, o desenho do molde dentro, deste jeitinho aqui, ó. Tá bom? E aí, o que eu fiz aqui, ó? Deixei a manta R2 primeiro na bancada, dessa forma. Aí eu venho, coloco uma das partes do tecido dessa forma com a estampa pra cima. E a outra parte do tecido, estampa de frente com estampa, no caso essa com estampa pra baixo. Aqui em cima ficou o avesso do tecido, e é nesse avesso que eu vou posicionar a aba e vou riscar com caneta em toda a volta esse desenho da aba, tá? Ó, aqui não dá pra ver meu risco, porque eu fiz ele bem clarinho, porque eu fiquei com medo de marcar o tecido, de manchar o tecido.
E aí aqui a gente vai alfinetar e já deixar no jeito para costurar. Alfineta tudo junto aqui, as duas camadas de tecido e a manta. Certo? Então aqui a aba prontinha, vou deixar aqui do lado. Tá difícil achar um espaço aqui. Aí. Agora a parte do corpo. Como eu disse, no molde da aba tá escrito as medidas da parte do corpo. A medida é 36 por 36, tá? Então, um quadrado de 36 por 36, eu cortei 2 vezes no tecido exterior, que é o que vai ficar do lado de fora. Para essa peça de hoje, eu escolhi esse poá rosinha, tá? Então, 2 vezes no poá, 2 vezes no tecido de forro, também tô usando o tricoline 100% algodão poá, e 2 vezes na manta. Para que essa peça fique firminha, é legal vocês usarem a manta R2, tá bom? Então aqui, para adiantar, cortei 2 vezes na manta R2, coloquei o tecido principal, os 2 tecidos sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em volta. Então essa é a parte do corpo, tá? A parte do corpo tá aqui. E agora nós vamos para as partes da alça. Olha só. Para fazer a bolsa feminina adulto, tá? Para fazer a bolsa feminina adulto, eu cortei 2 medidas da alça, tamanho 90 centímetros. Então, tem 2 pedaços aqui de 90 centímetros. Eu tô usando a alça chique de 30 milímetros, né? Que ela tem aqui, então, 3 centímetros. Se caso você for fazer infantil, esse corte, ao invés de 90 centímetros, pode ser de 70 centímetros cada, tá certo? E a gente vai precisar de um pedaço menor aqui, que é para fazer a alcinha de mão. Esse pedaço tem 18 centímetros, tá bom? Para as alças, nós vamos precisar de 2 reguladores, que é esse que tem o ferrinho aqui no meio, e 2 meia-argolas ou quadro, pode ser o quadro também. O quadro nada mais é do que este quadrado aqui, só que sem o ferrinho no meio. Ou seja, se você não encontrar o quadro e quiser, você pode comprar o regulador e tirar esse ferrinho, dá para tirar com alicate. Mas aqui no vídeo de hoje eu vou usar a meia-argola para vocês verem que dá para usar, tá? Então essas 4 ferragens são para as alças, tá bom? Lembrando que o tamanho da ferragem tem que acompanhar a largura da alça. Se a minha alça é de 30 milímetros, a ferragem tem que ser de 30 milímetros. Se a alça é de 20 milímetros, a ferragem tem que ser de 20 milímetros, tá bom? E para o fecho, nós vamos precisar de mais uma ferragem. Nossa, minha bolsa foi lá na China. Que é este fecho aqui, ó, tá? Aqui eu fiz um fecho diferente para dar deixar ela mais estilosa. Para esse fecho, a gente vai precisar também de uma meia-argola ou quadro. Nessa bolsa aqui eu coloquei o quadro, tá vendo, quadradinho? Mas na aula de hoje eu vou usar a meia-argola para vocês verem que fica de boa. Se vocês quiserem argola totalmente redonda, aqui nessa parte também pode, dá super certo, tá? Então, para o fecho, a gente vai precisar de uma meia-argola ou um quadro, um botão, um joguinho de botão para fechar aqui, pode ser tic-tac ou pode ser esse de imã, esse daqui é o de imã que eu coloco com balancinho, e 2 rebites, tá bom? O rebite, gente, para quem não tem balancinho, não tem rebite, não vai ficar sem fazer esse detalhe. Vocês podem fazer uma costura quadradinha aqui, pronto. Simples assim. Eu vou colocar o rebite aqui no vídeo para vocês verem como é que é. Mas como eu disse, então, quem quiser pode fazer uma costura. Certo? Aí tem outra coisa, ó. Ainda do fecho, né? Esqueci de passar aqui as medidas. 2 pedaços de tira montana de 3 centímetros de largura. Um deles é um pouquinho maior, ele tem a medida de 13 centímetros. E o outro, um pouquinho menor, tem a medida de 7 centímetros, tá? Então,
tá aqui a tirinha Montana. Aqui, gente, nessa bolsa, a que eu fiz aqui atrás um bolso embutido, tá? Na live eu não vou fazer esse bolso, porque eu já ensinei em outras aulas, inclusive na aula da Bolsa Mel tem essa explicação. Mas deixei aqui na descrição do vídeo no YouTube o link de um vídeo que eu já deixei salvo aqui no YouTube, só do bolso, entendeu? É um vídeo bem detalhado de como fazer o bolso embutido. Então, quem quiser colocar o bolso embutido, é só assistir o vídeo que tá aqui na descrição, como fazer bolso embutido, e aí vocês colocam na parte do corpo aqui, ó, que é atrás, onde vai colocar também as alças, certo? Então, é isso que nós vamos precisar de materiais para a nossa aula de hoje. Ficou bem explicado? Agora que eu terminei a explicação dos materiais, vou responder comentário que eu tô vendo aí tumultuando o YouTube. É o seguinte, gente. Quem precisa falar comigo, eu vi uma colega falando que precisa falar comigo sobre compra do site no WhatsApp e que eu não respondo. São muitas mensagens, gente. Vocês sabem o que é 200, 300 mensagens por dia e que eu mesma respondo todas, tá? Sou eu, não tem ninguém que trabalha para mim nessa parte. Eu respondo tudo. No meu WhatsApp, eu respondo e atendo as minhas alunas que compram o curso e as clientes que compram no site. Só que realmente é muita mensagem. E às vezes passa alguma mensagem despercebida, eu acabo não vendo. E aí ela desce lá para baixo, porque como eu disse, são muitas mensagens. Então você aí que não está conseguindo falar comigo, depois me manda um oi lá de novo para a sua mensagem subir para o topo do WhatsApp. Manda lá, Aline, preciso falar sobre a minha compra. E aí quando eu terminar, eu sempre quando eu termino a live, primeiro eu tomo café, porque eu não gosto de tomar café muito cedo, então antes da live geralmente eu não tomo café. Então, primeiro eu vou tomar café, vou dar uma olhada nas crianças, depois eu sento e vou responder o WhatsApp, tá bom? Tem outra forma também para entrar em contato para quem compra no site, que é através do e-mail, tá? Então é só você olhar na sua caixa de e-mail, o e-mail que você recebeu de confirmação da sua compra, tem lá a forma de você entrar em contato e as respostas desses e-mails são respondidas de segunda a sexta, tá bom? Só para deixar explicadinho aqui para quem tava com essa dúvida. O tamanho do rebite, gente, na hora que eu for pregar ele, no final, eu explico direitinho sobre o rebite, pode ser? Então é o seguinte, Juliana, no vídeo, como eu disse, que tem um vídeo aqui para fazer o bolso embutido, você pode seguir as mesmas medidas que eu falo nesse vídeo, tá? Que é um bolso já próprio para bolsa, a não ser que você queira diminuir ele, fazer tipo a carteirinha, essas coisas você diminui. Agora, o que tá no vídeo dá para você seguir para essa mochila também, as mesmas medidas, tá bom? Bom dia, Aline. Agora eu sou sua aluna. Luzinete, acabou de comprar o curso. Maravilha! Seja bem-vinda. Gente, então vamos começar aqui a nossa aula de hoje, tá? Ah, tem os kits de materiais no site, eu já ia esquecendo de falar. O kit de material, ele é assim. Esse aqui que eu tô mostrando é igualzinho da bolsa pronta que eu mostrei no início do vídeo. No kit de materiais, vai o tecido estampado para fazer a aba, o tecido de composê para fazer o corpo do lado de fora e o tecido do forro, ele tá embaixo aqui, ó. Então vão 3 pedaços de tecido, tá bom? Um para fazer o forro, um para fazer o corpo e um para fazer a aba. Vai a alça, as ferragens, todos que precisa para fazer a bolsa, a tira montana para fazer o detalhe do fecho. E se você for querer fazer o zíper embutido, também coloca aqui um pedacinho de zíper e um cursor. Vai a manta R2 e o molde da aba impressa assim as 2 páginas em tamanho real. Ele vai desse jeito dobradinho aqui atrás dentro do pacote. A única coisa que não vai no kit são os rebites e o botão. Aí esse você precisa comprar a parte, tá bom? Então no site tem esse modelo aqui que é o de passarinho, lindo, todo tecido estampado de todos os kits feminino adulto é digital, tá? Então, para fazer a mochila adulta, tem esse de passarinho, tem esse aqui, que é o que eu vou usar na live de hoje, claro, todo rosinha, ó que lindo, gente. Aqui todos vão com a tira montana, aí a cor muda, no caso esse aqui, ele é um marrom mais claro. Para esse aqui eu coloquei um marrom mais escuro. E tem esse outro que eu coloquei o preto, então sempre acompanhando para combinar
com a estampa, tá? Este tecido lindo aqui, que eu fiz uma das bolsas do curso, e ele vai com a tira preta, tá vendo? A mesma quantidade de materiais em todos, só muda a cor. Então, tem essas 3 opções para fazer bolsa adulto feminina, e eu montei 3 opções para vocês fazerem infantil. Eu sei que vocês iam perguntar, né? Então, para fazer mochila para menina, tem essa opção aqui, mesma quantidade de materiais, tá? Então, tem essa opção rosa para menina. Para menino, tem essa opção de raposa, que eu não preciso nem falar, que essa raposinha aqui faz muito sucesso, né, gente? E montei também um kit unissex. Ah, eu quero fazer a bolsa infantil, mas eu ainda não tenho para quem vender. Então, tem esse de bichinhos de unissex, os materiais são unissex, tá? Inclusive a alça é cru, que não tem mais unissex do que isso. Que dá para menina ou para menino, tá bom? No site, vocês vão ver que os kits de materiais infantil têm uma diferença de preço dos kits de materiais feminino. Essa diferença de preço é devido ao tecido estampado. Dos 3 kits infantis, o tecido estampado não é digital, são todos tricoline 100% algodão comum, então é por isso essa diferença de valor, certo? Então tem 6 modelos, 3 infantil, 3 feminino. Cupom de desconto da aula de hoje é mochila moderna, tudo junto e minúsculo. Ah, gente, eu esqueci aqui, na hora que eu fui falar das alças, tem também esses 2 tirantes que é pra gente montar a alça, tá? Desculpem, esqueci. A medida desses 2 tirantes dá pra fazer com o retalhinho que vai sobrar do tecido do corpo, tá? Tem a medida de 9 centímetros por 12. 9 por 12. E a gente vai dobrar assim, ó. Dobra uma vez ao meio. Aqui é onde tem 12, na altura 9. Dobra ao meio, passa o ferro, abre, dobra as 2 pontinhas encontrando no meio, passa o ferro novamente e dobra mais uma vez. Isso a gente vai precisar de 2, tá? Isso aqui é na hora de fazer as alças, tá bom? Minha máquina está arrumadinha aqui. Agora deixa eu ver as manobras que eu vou fazer aqui para todo mundo conseguir enxergar. Assim, tá bom? Eu vou começar pela aba, tá? Então, aqui a aba já risquei, né? O que eu vou fazer? Vou fazer uma costura em cima do desenho que eu fiz aqui na aba. Na parte reta, aqui, ó, aqui em cima, eu não costuro, porque vai ser por aqui que eu vou desvirar, tá bom? Sempre lembrando, retrocesso no começo e no final, para não ter perigo de na hora que a gente for desvirar a aba, a costura se desfazer, tá? Então pronto, retrocesso no começo e no final. Agora eu posso tirar os alfinetes. Ó, e agora eu posso cortar o excesso de material, tá? Deixando aí uma distância de mais ou menos meio centímetro da costura, para não ter perigo, né, de descosturar. E então, ficou assim. Agora aqui pela parte reta, né, onde eu deixei sem costura, eu vou virar pro lado direito. Aqui, gente, virou a aba pro lado direito, vocês têm que acertar bem, porque ela tem vários cantinhos, né, porque ela é desenhadinha. Então, as esquininhas vocês deixam bem arrumadinho. Vá no ferro de passar, passe o ferro. E agora, a gente vai passar uma costura de meio pé de máquina em toda a bordinha dela para fazer o detalhe, tá? E aqui na parte reta, a gente pode passar uma costura só para os tecidos se alinharem aqui e não ficar solto, tá bom?
O kit infantil é do mesmo tamanho do adulto. E a mochila você pode fazer do mesmo tamanho. Você só vai mudar o tamanho da alça conforme eu falei aí na hora da explicação da alça, tá? Eu acho que não precisa diminuir o tamanho para fazer infantil, porque aí fica um tamanho legal, dá para levar para escola, dá para levar para creche. Se diminuir, vai ficar muito pequeno. Apesar de que essa aqui, ela não é pequena. Vou passar depois as medidas finais para vocês verem, tá? Ela ficou um tamanho legal, inclusive cabe caderno grande. Então, se diminuir para fazer infantil, aí eu acho que fica... Só se vocês quiserem fazer muito infantil mesmo, para 2 aninhos. Mas mesmo assim, quem vai sair com uma criança de 2 anos tem que carregar bastante coisa, né, gente? Aí, né? A aba está pronta. E olha aqui. Ó, derrubei a tesoura. Olha que linda que ela fica, gente. Eu gostei. Vocês gostaram? Eu achei linda. Aqui, ó, pra gente posicionar a aba no corpo, nessa parte reta, a gente já dobra, juntando pontinha com pontinha, e dá um pique aqui, que eu vou ter que usar minha tesoura bagaçada mesmo. Ah, não, vou usar uma nova aqui, porque a de fita métrica cai no chão. Marquei aqui o meio, vou reservar ela aqui do lado, já nós vamos usar. Eu vou usar essa daqui, gente, ó. Chegou no site essa tesoura de titânio. Olha como é que é o fio dela. Olha que coisa mais linda. Meu Deus, é linda demais. E o preço tá excelente. Então, vou usar ela. Já vou estrear aqui. Eu tinha deixado aqui a embalagem só para mostrar a tesoura para vocês, mas já vamos usar. Agora, a gente vai pegar as alças, tá? E a gente já prepara as alças aqui, ó. Então, tudo que eu fizer com uma alça, a gente também vai fazer com a outra, tá? Então, são 2 vezes a explicação que eu vou deixar aqui. Também vou pegar um dos tirantes, uma meia argola ou quadro e um regulador. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é nesse tirante passar uma costura em cada beiradinha. Gente, não consegui montar minha máquina ainda. Para ficar mais reforçadinho, eu vou passar mais 2 costuras por dentro. Agora que eu vi que eu não troquei a cor da linha da bobina, gente. Peraí. Vou pegar a rosa aqui. Eu recebi a minha máquina nova na sexta-feira e ainda não consegui montar. Então, ainda tô com a minha jack normal aqui. Normal. A que eu sempre usei, né? Então, ficou assim. Aqui eu vou pegar a meia argola ou o quadro, coloco aqui na tirinha, dobro, juntando pontinha com pontinha, e vou passar uma costura aqui. Essa costura é pra unir. Aí ficou assim, ó. Tá bom? Já vou fazer com a outra também. Porque eu devia ter adiantado, né? Deixado uma alça pronta. E esqueci. Vou fazer as 2 aqui no vídeo. Pega a outra meia argola, bote aqui. Dobrou. Costura. No site chegou essa tesoura de titânio e chegou mais a de fita métrica, que é a minha preciosa, tá? Então, fiquei aqui com os 2 tirantes. Vou pegar aqui a minha alça. Na pontinha dela, eu vou colocar o regulador. Coloco o regulador, ó, pontinha de um lado, sai do outro lado do ferrinho, vai ficar assim. Puxo mais ou menos uns 30 centímetros aqui. Ó, ficou essa pontinha. Viro meu regulador para baixo, porque muita gente... Esse é o lado direito do regulador. E esse aqui é o avesso. Então, eu viro o direito para baixo, tá? Venho aqui
com esse tirante e a minha argola, vou colocar a minha argola aqui na pontinha. Ou o quadro, se você for usar. Aqui no regulador, eu vou dar uma folga. E ficou assim, ó. Certo? Agora eu vou vir com essa pontinha aqui. Deixa aqui, ó. O tirante soltinho aqui. Esquece dele agora. Essa pontinha, ela vai entrar por baixo do ferrinho. Aqui nessa folga que eu fiz, eu consigo, com os meus dedos, virar a pontinha pra cima. E ela vai sair pelo lado de cima do ferrinho. E ficou assim. Tá? Essa pontinha, ela não pode ficar solta. Então, a gente vem com ela... Deixa eu só arrumar, ajustar aqui. Ó, a gente vem com essa pontinha, encosta só nesse ladinho aqui da alça e passa a costura, tá? Esse tirante, ele é sem manta mesmo, tá bom? Se quiser pôr, pode pôr, mas eu não vejo necessidade. Retrocesso começo e final. E ficou avesso direito, tá? A mesma coisa eu vou repetir na outra. Agora essa aqui eu vou fazer mais rapidinho, para o vídeo não ficar longo. Mas aí vocês, depois, só pegar a explicação da primeira parte, tá? E aqui a gente vai só repetir o que nós fizemos na primeira. Aqui deu uma desfiadinha na minha alça, e olha que eu já tinha passado esquerdo, então é sempre bom prestar atenção. Então, tira a pontinha que desfiou e volta com o isqueiro aqui, ó. Gente, deixa eu só dizer pra vocês, o celular que eu estou gravando no YouTube, ele tá um pouco longe de mim devido à tela estreita, tá? Então, tá bem difícil pra mim ver os comentários. Só tô avisando, não passa um comentário aí, vocês acham que eu não quero responder, mas ó, outro lado prontinho. Agora, nós vamos pegar uma das partes do corpo, tá? Se você for fazer o bolso embutido, você vai pegar a parte onde você fez o bolso embutido, certo? Que é a parte das costas. Vou dobrar aqui ao meio. Juntou pontinha com pontinha, eu vou fazer um pique para marcar o meio. Pode ser em qualquer dos 4 lados, porque é um quadrado e os lados são todos iguais. Aqui, ó, nesse meio, eu vou pegar essa tirinha menor da alça, que é para fazer a alça de mão, e eu faço este movimento, tá? Faço esse movimento, boto ele bem centralizado aqui no pique. Um prendedorzinho aqui. Outro aqui. Ó, certo? E aqui eu passo uma costura reforçadinha. Quando eu falo reforçadinha, o que é? Capricha no retrocesso. Como diz a nossa eterna professorinha, G. Souza, que ela parou de fazer vídeo, mas eu acompanhava muito os vídeos dela. Dá um retrocesso bem retrocessado. Aí, pra ficar firme, tá? Agora a gente vai vir com a colocação das alças das costas. Este lado aqui, onde tem o tirante, ele vai ficar para baixo. E aqui ao lado da alça de mão, a gente põe a outra pontinha. Coloca aqui a pontinha bem do lado da alça de mão e costura, tá? Já venho com a outra, a mesma coisa. Coloca a pontinha aqui e costura. Agora aqui na parte de baixo vai ser onde eu vou costurar essa parte que tá com o tirante. Eu vou medir 4 dedos meus, que são gordinhos, então dá um espaço bom. Eu vou passar a medida pra vocês, tá? Posiciono assim, ó. E passa a costura aqui na pontinha. Do outro lado, a mesma coisa. Eu já vou passar qual que é essa medida. Porque dedos, né, gente? Tem dedo que são fininhos, tem dedo que são grossinhos, tem dedo que é médio. Ai, meu Deus, tá acontecendo aqui.
7 centímetros, tá? Então, da beiradinha de baixo aqui pra cima, 7 centímetros eu posiciono, tá bom? E a parte das costas ficou assim por enquanto. Nossa, ficou bem... Deixa eu ver isso aqui. Só ver. Não, ficou torto. Peraí, né? Só subir essa aqui um pouquinho. Aí a gente retrocessa bem retrocessado, depois não consegue desmanchar, sabe? Quem já passou por isso aí? Ó, vamos medir direitinho então, tem que ser 7 direitinho dos dois lados. Pronto. Agora eu vou colocar a aba, então é nessa sequência, tá, gente? Primeiro as alças e depois a aba. A aba também ela vai aqui na parte de trás, tá? Eita, caiu. Então aqui, o pique que eu já fiz posteriormente, como é que fala posteriormente? Não, né? Antes. O pique que eu fiz anteriormente, né? Coloco o pique com o pique do corpo aqui que eu já tinha marcado para posicionar as alças. E aqui eu passo uma costura. E daqui pra frente é um pulo pra gente terminar, tá? Colocou a aba, então ficou a aba, alça, belezinha. Agora a gente vai fechar essa parte principal. Vou pegar outra parte do corpo, coloco estampa de frente com estampa, com tudo isso aqui dentro. E vou colocar prendedor em toda a volta. Prendedor ou alfinete, que você tiver o costume de usar. Aqui, ó, vai colocando pra dentro a alça, para não ter perigo da gente costurar ela, né? Se bem que a gente vai sentir na máquina. Mas é sempre bom empurrar assim pra dentro. Coloquei prendedor em toda a volta. Nossa, tô achando que tá escura a tela. Vou passar uma costura com um pé de máquina, lateral, parte da base e lateral, tá? Quando que eu vi? Vocês não estão vendo eu costurar. Gente, quem não tiver como imprimir o molde, abra o molde e nele tem todas as medidas. Aí vocês podem desenhar, tá? Baixa o molde aí no seu celular. Abre ele que dá pra vocês verem as medidas. Passou a costura. A caixinha de leite, nós vamos precisar de régua, caneta. Vamos fazer aqui nos cantinhos de baixo. Uma caixinha de leite de 4 centímetros. Caixinha de leite a gente sempre começa a contar a partir da costura, tá? Então, 4 centímetros da costura para cá eu faço uma marcação, posiciono a minha régua em pezinha e subo aqui 4 centímetros, virei e vou fechar o quadradinho de 4 por 4, ó, tá? Do outro lado, a mesma coisa, 4 centímetros pra cima, virou, risca, virou, fecha o quadradinho de 4 por 4.
a gente coloca a mão dentro da bolsa, tá? Tô com uma mão aqui, ó, tá vendo? E aqui a gente faz este movimento pra ficar assim. E aqui eu vou passar uma costura nesse risco. Começo aqui, vai reto até do outro lado, tá? Entro aqui também. Ó, costuramos, vou tirar o excesso, corto aqui o excesso da caixinha de leite. Ó, tá? Então ficou assim. E vou virar essa parte pro lado direito. Acerta bem aqui os cantinhos da caixinha de leite. A parte principal está pronta, tá? Mas eu vou reservar aqui que agora a gente vai fazer o forro. E o forro é bem simples e rapidinho. Peguei aqui as duas partes do forro, vou colocar direito, frente com direito. Mesma coisa que eu fiz no corpo. Uma costura com um pé de máquina e depois essas caixinhas de leite na parte da base. A única diferença é que nessa parte aqui do forro, eu vou deixar uma abertura de 10 a 15 centímetros aqui, ó, sem costura, para poder desvirar, tá? Meninas, lembrando vocês, hoje é o último dia para entrar no curso, tá? Curso Bolsa de Sucesso por R$119. Hoje é o último dia, tá bom? O link tá na descrição do vídeo. Oxi, o que aconteceu aqui, gente? Peraí. Ó, tá enrolando tudo. Abertura aqui agora, ó. Retrocesso, um pulinho. Continua costurando aqui. Tadinha da minha máquina, já tava pedindo uma revisão. Isso aqui é só regular. Então aqui, fizemos o forro, caixinha de leite. A caixinha de leite do forro, gente, vocês vão medir, fazer o quadradinho de 4x4. O forro eu faço no zoiômetro. Como que eu faço no zoiômetro? Vou mostrar pra vocês, se vocês quiserem fazer no zoiômetro. Já faço aqui a posição de costura, pego aqui a minha régua e vou medir 4 centímetros. E aí vai ser aqui que eu vou fazer a costura. Eu só faço assim no forro. Principal eu não faço não, porque tem perigo de às vezes dar um errinho, alguma coisa, fica tortinho, né? E aí aparece muito. Cortando o excesso. E agora, vou até virar a câmera aqui, ó, pra vocês verem o que ele vai fazer aqui agora. Nós vamos pegar o forro, gente, ele continua assim, do lado avesso, tá? Vou pegar aqui a parte do corpo. Nossa, joguei o forro lá pra frente. Meu Deus, eu tô muito desastrada hoje. Ai. Ó, eu gosto de dobrar aqui o corpo, que aí ele vai encaixar melhor. Então, dobro aqui a parte do corpo, desse jeito, e vou enfiar ele aqui dentro do forro. Ó, desse jeito, tá? A boca tá aqui. Aí, depois que você colocou tudo aqui pra dentro do forro, com alça, aba, tudo, aí você pode abrir o corpo aqui dentro e vamos alinhar as costuras. Costura da lateral do forro com a costura da lateral do principal.
coloco o prendedor, vem do outro lado a mesma coisa, alinhando a costura, prendedor. Aí eu vou colocar em toda a volta. Já foi um puxão. Ó, coloquei o prendedor em toda a volta. Oxi, fica quieta aí. Vou passar uma costura com um pé de máquina em toda a volta da boca. Não precisa aqui deixar nenhuma abertura, nem nada, porque a abertura nós já deixamos no forro, tá? Fez a costura em toda a volta. Aí aqui, ó, pela abertura que nós deixamos no forro, a gente vai virar, puxar, né, toda a parte principal pra fora. Lembrando vocês que temos no site os kits de materiais para fazer essa peça, tá? O link do site tá na descrição, para quem tá assistindo no YouTube. E para quem tá assistindo no Instagram, vou deixar o link nos stories. Virei aqui, na parte do forro, aqui que deixamos essa abertura, nós colocamos as pontinhas para dentro e passa a costura. Passou essa costura, a gente vai colocar o forro todo para dentro, ajeita aqui. E agora vamos finalizar passando uma costura aqui na beiradinha para manter esse forro todo para dentro, ó. Para não ficar a beiradinha do forro aparecendo, todinho para dentro assim, tá? A gente vai costurando e vai ajeitando ele, vai puxando ele para ele ficar certinho. Eu vou passar pela parte de trás para vocês entenderem como que nós vamos costurar aqui. Essa costura que nós vamos passar aqui vai ser com a aba levantada, a alça de mão levantada e as duas alças das costas para baixo, tá? E eu venho com a costura assim, tá bom? Pode colocar a largura do ponto da sua máquina no máximo para fazer essa costura. E fica um pouco grosseiro aqui, tá? E aqui, ó, eu vou sempre vigiando o forro, então minha mão por baixo sempre vai olhando não dá pra olhar, porque mão não tem zóio, né? Vai puxando o forro aqui, ó. Aí com a alça pra baixo e a alça de mão pra cima, passa a costura. Deixa eu virar o estapel um pouquinho pra eles verem. Aí. Pronto. Ó, costurinha feita.
atrás para vocês verem como ficou, tá? As alças de costa para baixo, por ali, por ali. Aí, aqui agora, para colocar o botão, o ideal é que vocês vão no ferro de passar. Passe o ferro, tá? Fica bem retinho. Eu aqui coloquei, só fiz essa dobra, eu não costurei, eu não coloquei botão, só pra... Se vocês quiserem, deixa eu colocar o botão da aba e eu explico sobre essa lateral, tá? Aqui, o que eu ia dizer? Se vocês quiserem, você pode, coloca um botão aqui, para ele fechar, para ficar estreitinho, assim, estreitinho. Ou você pode só dobrar, igual eu fiz aqui, dobrei, né? Pra ficar belezinha aqui. Agora, vamos para a colocação dos tirantes aqui e ferragens. Se caso você não tiver alça montana, não for comprar o kit no site, porque no kit vai essa tira montana que eu vou usar. Se você não tiver, você pode só colocar um botãozinho aqui, fechando na bolsa, tá? É que o detalhe aqui especial da peça realmente é esses tirantes. Então, eu vou pegar aqui as duas tiras de montana, o balancinho, o rebite. Como eu disse, quem não tiver rebite, pode passar só uma costura, já vou explicar. Esse rebite que eu vou usar hoje, ele é número 4. Ele é um pouco maior do que eu usei na outra mochila. Aquele que eu usei na outra mochila é o mesmo que eu uso para colocar a etiqueta. É um pouco menor, eu acho que esse é o 2. Ó, tá? Esse aqui é o mesmo que eu uso para colocar na etiqueta. E aí hoje, eu tô até com medo, não sei se vai ficar muito grande esse daqui, deixa eu ver. Eu acho que vai ficar grande, gente. Vou devolver ele aqui, vou colocar o menorzinho mesmo. Em questão de milímetros, tá? Pra vocês... Esse aqui tem 8 milímetros. Ele é número 3. De 8 milímetros é número 3, tá? Ainda assim, ele é um pouco maior que o de colocar a etiqueta. Então, pego 2 dele aqui. Para colocar o rebite, eu pego o tirante menor, tá? Tem um maior e um menor. Então, vou pegar o menor. Eu vou dobrar o meio e já marcar aqui, ó. Que aí ele já marca a dobra, certo? Com a caneta, eu vou marcar onde... Vou colocar o... Eu coloco a régua, gente, não é pra medir, não. É só pra deixar retinho, para os dois rebites ficar no mesmo nível. Ó, tá? Furador ou desmanchador de pontos. Vou furar esses dois aqui primeiro. Depois eu dobro. Ó, porque o furo ele tem que passar aqui, tá? Então, ficou assim. Ai, esse aqui cadê essa dupla? Peraí, deixa eu só achar minha matriz primeiro. Não, também. Eu acho que tá minha caixinha de etiqueta. Peraí. Também. Matriz de rebite, coloco aqui. Tenho medo, esse
balancinho sem base pra cair, que uma vez já derrubei em cima do meu celular. Essa tirinha, ela vai posicionada aqui, ó. Tá? Ó. Aqui tá a aba, né? Aqui ele tem um Vzinho menor e aqui puxa maior. Ele vai bem aqui, ó. Tá dando pra ver? Então tá bom. Certo? Aqui a gente vai. Posicionou, viu? Está no lugar certinho? Vem aqui com o furador, no buraquinho que a gente já fez, a gente atravessa o tecido da aba. Segura aqui. Se você tiver fita dupla face, fica legal você usar. Aqui, ó, coloquei, saiu aqui, ó, coloquei atrás, saiu em cima. Não pode ser um rebite muito petitico, senão ele não vem até o outro lado. Mas o que eu uso para pôr etiqueta deu certo também. Então, ó, saiu as duas pontinhas do rebite aqui em cima, eu venho com a cabecinha, boto aqui. Esqueci da minha argola, gente. Misericórdia. Acabei de ver o comentário. Comentário da Halilma. Meu Deus, ainda bem que eu não apertei, porque senão, ó, pelo amor de Deus, a meia argola vai aqui. Meu Deus, ou meia argola ou quadro. Colocou a meia argola aqui, aí a gente vai colocar a cabecinha do rebite. Ao vivo é assim mesmo. E só no balancinho apertar. Então, recapitulando aqui, ó. Certo? Meia argola vai aqui, ó, na parte de trás, como é que ficou. Tá bom? Agora sim, gente, a argola está no lugar. Meu Deus. Se eu fecho o rebite sem pôr argola, eu já fiz algumas vezes, aí eu tenho que pedir pro meu marido, com o alicate, tirar o rebite, porque eu não consigo. Olha que bonito que fica, gente, um detalhe lindo. Agora vamos para a segunda parte. Na segunda parte eu vou pegar a tira maior e botão. Aqui, gente, ressaltando, onde eu coloquei o rebite, se você não tem rebite, você pode fazer uma costura quadradinha aqui, tá? Então, aqui agora eu vou pegar. Eu aqui tô usando esse botão que coloca com o balancinho, botão de imã. Eu tenho no site os botões, a matriz eu não tenho, não chegou ainda. O mesmo, na hora que eu coloco o botão, já segura o tirante aqui, vocês vão ver que legal, tá? Então, esse tirante aqui maior, nós também vamos dobrar ao meio, ó, tá? E aqui, você tem que colocar a sua aba na posição certinha, bem retinha, porque depois que colocou esse treco aqui, porque o que ele vai fazer? Vai fazer isso aqui, ó. Tá? É isso aqui. Vocês estão vendo que depois que a gente coloca o outro, nem dá pra ver que é meia argola? Ó. Então, pra você medir certinho, coloca o seu tirante dobradinho aqui, tá? Posiciona, vira a bolsa pro seu lado, não vai ficar com a bolsa de ponta cabeça igual eu tô aqui não, que isso aqui é um risco. Então, eu vou virar pra mim, ver se ela tá retinha, né? Tudo certinho. Parari, brará. Vou marcar aqui, primeiro com a caneta, onde eu vou colocar um dos lados do botão. Com o furador, já posso furar as duas partes juntas. A gente não vai colocar o botão nas duas partes juntas, tô só furando junto, ó. Tá? Furadinho. Aqui onde eu furei, eu venho com a caneta e coloco a caneta dentro do buraquinho pra marcar aqui na bolsa, tá? Vai ser onde eu vou colocar o botão, falou? Então, agora, separou,
Não vai colocar o botão junto. Separou. Nessa partezinha eu coloco uma parte do botão. Ó. Coloquei uma parte embaixo, a cabecinha aqui em cima. Pode tirar daqui, né? Portuguesa demais. Acabou isso aqui, só pra... Confundi. Coloquei a matriz do botão e aperta. Pode ser botão de plástico também, aquele tic-tac Ritas, tá? Então, a primeira parte do botão já colocamos. Aí, agora, aqui, ó, vamos abrir a bolsa. Tá vendo onde eu fiz essa marcação? A gente vai furar aqui. Porque o outro botão, ele vai passar o tecido e segurar o tirante, tá? Então, furou. Essa outra parte do botão eu vou colocar aqui nesse buraquinho, no avesso do couro, ó. Tá? Aqui saiu a pontinha dele. E essa pontinha eu vou fixar aqui na bolsa. Eu já perdi o buraco aqui, gente. Peraí. Meu Deus, deixa eu achar aqui. Aí, só o forro que tá difícil pra passar. Pronto, saiu ali o cravinho. Vem com a outra cabecinha, não dá pra me mostrar aqui por dentro, né? E vou colocar aqui. Pronto. Antes de vir no balancinho e apertar esse segundo botão, eu vou deixar ele na posição certinho que ele tem que ficar. Pra gente não colocar ele, não fixar ele torto, reto, aliás. Aqui ele tem que ficar torto, né? Ele tem que ficar de ladinho assim, ó, tá? Então, veja aqui a posição, já vou aqui preparar o balancinho com a outra matriz. Na hora que eu tirar aqui, eu já entro no balancinho aqui e aperto, tá? Aí... Ó, vai vendo as manobras. Vai vendo. Pronto. Então, ficou assim. Olha. Ficou, né? Todo pro lado errado. Oh, mas é uma anta mesmo. Aí, tá vendo que virou. Ó. Ele é em casa, hein? Aí vai no ferro, passa o ferro na menina, na bolsa, viu, gente? Na bolsa. E olha, aqui aquela dobradinha, né? Nem passei o ferro nela pra ela ficar esticadinha. E olha que bonitinha. O Instagram não tá vendo nada. Olha, gente, deu pra entender? Acho que deu, né? Essa lapela ficou, ó, é o charme da bolsa, esse detalhe aqui, ó. É pra detonar mesmo. Linda, não ficou linda? Amei demais. Valor de venda que eu deixo pra vocês dessa peça aqui, dessa bolsa, fica aí de 110 a 140 reais, sempre avaliando o valor que você paga no material e na região que você mora, tá? Linda, linda, linda. Gente, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que eu nem divulguei ainda. Não divulguei, não postei foto, nem nada. Vou mostrar pra vocês em primeira mão. Depois eu vou postar o vídeo nas minhas redes sociais. Olha essa caixa que eu montei para pôr no site. Então aí você agora, terminando a aula, já vai lá no site, comprar seu kit de materiais da aula de hoje. Já dá uma olhada nessa caixa aqui, ó. É a caixa da felicidade box Aline Rogério. É econômica. Ela tá com R$45 de desconto. Ou seja, você comprando a caixa com todos os produtinhos que vem dentro, R$45 de desconto. Se você fosse comprar os materiais todos separados,
não teria, né, esse desconto. E tem um pouquinho de cada coisa aqui dentro, gente. Ai, que lindo. Ó, vou mostrar pra vocês. Vai uma tesoura multiuso da Lanmax, que é a marca que eu gosto de vender. Uma tesoura. Para iniciar, essa caixa tá perfeita também. Alfinete grande. Cadê a fita métrica? Aqui, ó. Prendedores de costura. Fita métrica com a cabeça de porquinho. Aqui é só puxar a orelhinha dela que a fita métrica sai. 8 metros de zíper, 1 metro de cada cor. 8 cores de viés, 2 metros de cada cor. Esse aqui é o viés de poá, que é o de bolinha branca, tá? Aí, para acompanhar os zíperes, tem vários cursores, ó. Cursor de franja, cursor de couro, cursor decorado. Lá no site, dá para vocês verem todos os itens certinho que vai. Tem a foto do kit da caixa toda aberta. E na descrição tem a quantidade e tudo que vai na caixa. Então, aqui vários cursores. 3 cores de tela vôlei. Aqui, agora vamos para as alças. Alça de 30 milímetros, 3 cores neutras. Cada cor vai 1,5 metro, que dá para fazer alça transversal. E aí acompanha 3 kits de ferragens de 30 milímetros, um de cada banho, um ouro velho, um níquel e um dourado, tá? Aqui, 3 cores de alça chique de 20 milímetros, que é a mais fina. Deixa eu segurar uma só para vocês verem. Só para quem não tem noção, ó. Essa é de 30 e essa é de 20, olha uma perto da outra, tá? E aí vai 3 cores de alça de 20 milímetros, também com 3 jogos de ferragem, que está junto aqui, tá bom? Muitos tecidos. Aqui vai um tecido impermeável, plastique, ele é infantil. Inclusive tem no meu canal uma aula que eu usei esse aqui para fazer saquinho maternidade. Ele é impermeável por fora e por dentro. É tricoline, gente, mas ele é impermeável. A fábrica já fez assim. Por dentro aqui ele vai dublado no bagum e por fora ele também é impermeável, tá? Então, bem legal esse material aqui. Vai aqui na caixa também. E aqui, gente, muitos tecidinhos. Nossa, até soltou o lacinho que eu fiz aqui, peraí. São 5 cores. Os tecidos vão no tamanho de 50 centímetros por 75 centímetros, tá? Quem já comprou kit de retalho no meu site sabe qual que é o tamanho. Meu Deus, não consigo fazer um laço no negócio. Aí. 5 cores poá, tá? As cores e estampas vão exatamente do jeito que eu tô mostrando aqui, tá bom? 5 cores de poá. 5 cores de tricoline linho. 5 estampas de tricoline 100% algodão comum. E 5 estampas de tricoline 100% algodão digital, tá bom? Aí acabou, né? Então, gente, para quem gosta de ter um pouco de cada material, né? Por isso eu formei essa caixinha aqui. Você aí tem dificuldade para comprar material? Tem que ficar indo de loja em loja? Ou então na sua cidade não tem os materiais que você precisa, né? Tem que ficar pedindo em vários sites. Dentro dessa caixinha vai tudo isso que eu mostrei para vocês, o que facilita muito, já dá para fazer muitas peças, tá? Então vai tecido de forro, tecido de composê, tecido estampado, viés, tela vôlei, zíper, alça, ferragem, tesoura, alfinete, fita métrica. Então facilita muito, que você já vai receber tudo juntinho aqui, todas essas coisinhas que eu mostrei, ela vai dentro da caixinha. Deixa eu colocar elas aqui agora, para mim mostrar para vocês. Ó, telinha vôlei, para fazer bolsinhos, vai 3 cores. Soltou uma alça aqui, gente. A única coisa que não vai aqui na caixa é manta, porque a manta faz volume, não daria pra mim pôr na caixa. Mas no site tem a manta R2, vocês podem comprar a parte, 50 centímetros, 1 metro, a manta para poder fazer as peças.
Antes de eu colocar as coisas por cima, deixa eu mostrar pra vocês, olha só. É uma caixa grande, tá? Eu vou medir aqui o tamanho da caixa, só pra vocês terem noção. Aqui eu vou guardando tudo. Eu vou postar no meu Instagram as fotinhas todas, pra vocês verem direitinho. Tudo que vai. Ó, ah, meu Deus, já pensou receber uma caixinha dessa com todos esses produtos juntinhos, sem precisar ficar... Gente, sabe uma coisa? Olha, eu vou falar pra vocês. Isso é uma coisa que mais me irrita de comprar material, é ter que ficar esperando no armarinho eles cortarem. Porque tempo da gente hoje em dia é dinheiro, né? Eu, por exemplo, quando eu fazia peça por encomenda, aí eu ia no armarinho, aí eu pedia não sei quantos metros de viés, que era essa cor, essa cor, essa cor. Era meia hora esperando. Pra você ficar esperando cortar 8 cores de viés e a mulher enrolar, né? Ah, quero zíper, 2 metros desse. Aí tinha que ficar esperando, né? Ah, vou na loja de tecido, escolhe todos os tecidos que quer e espera a atendente cortar, coitada da atendente, eu tenho um monte de dó deles ter que fazer rapidinho, né? Então isso já come um tempo danado da gente, não é verdade? Quem aí vai em loja presencial, não compra por site, vai em loja, sabe do que eu tô falando, que é realmente assim que funciona. Isso quando chega a sua vez de ser atendida, né? Quando você não tem que ficar lá esperando, né? A loja tem mais gente, tem que ficar esperando a sua vez para poder ser atendida e ficar esperando cortar todo o material que você precisa. Então, isso tomava um tempo muito grande meu, né? Eu não sei se em todas as lojas são assim, mas aqui onde eu moro, você tem que ficar esperando cortar. Já não tem tudo cortadinho lá, não. Tem que chegar, falar a quantidade que você quer e esperar cortar. Fala pra mim nos comentários onde vocês moram é assim também? Porque aqui na minha cidade é desse jeito. As lojas trabalham desse jeito. Então aqui você já vai receber já tudo cortadinho, né, nas medidas descritas lá, né, se atender vocês as medidas, então vale muito a pena. E você já recebe a caixa desse jeito. Então a caixa não é pequena, tá? Ela tem 10 centímetros de altura, 29 por 29, tá bom? Olha só, nós levamos uma caixada na cara agora. Olha só, olha só. Como eu disse, só a manta que não vai, porque não coube. Mas se vocês quiserem já, vai lá, compra a caixa, já compra separada a manta e pronto. Aí você tem material para fazer as peças que eu ensino nos meus vídeos. Todos os materiais tem aqui dentro, só vai faltar a manta você compra separado. Aí não vai botão, né, gente? Aí o botão também vocês têm que ter. Conforme eu já falei, a metragem dos tecidos e da tela é 50 centímetros por 75 centímetros. Eu vou abrir um aqui para vocês verem, tá? Não é retalho pititico assim não, gente. Quem compra kit de retalhos meu sabe, a gente chama kit de retalho, mas é um tamanho que dá para você fazer, dependendo do tamanho, uma bolsa, né? Pegando um tecido de forro, um tecido principal, dá para fazer uma bolsa, se for necessário, dependendo do tamanho. Ó. Não sei bem se vai caber na tela, ó. Então, este é o tamanho. Ele tem 50 centímetros por 75, tá? Ah, Aline, essa quantia é pouco para mim, né? Vocês que já fazem as peças por encomenda. Compra 2 caixas. Se você comprar 2 caixas, eu envio tudo inteiro. Não vou mandar 2 caixas tudo cortado separado. Então, caso alguém também tivesse interesse, compra 2 caixas no mesmo pedido, né? Se for pedido separado, aí não tem jeito, né? Vai caixa separada. Se no mesmo pedido tiver 2 caixas, eu mando os materiais todos inteiros, tá? Os tecidos inteiros, os viés ao invés de 2, 4 metros, o zíper ao invés de 1, 2 metros. Então, tudo inteiro, para quem faz bastante encomenda, pode ser que facilite, tá? Só vai em 2 caixas separadas. Eu separo, tipo, põe o tecido e zíper em uma, tela, tesoura e viés na outra, pra não... que não vai caber, tá bom? Deixa eu abrir aqui. E aí, como eu já disse pra vocês, tem os kits de materiais da aula de hoje no site. Chegou a tesoura também, a tesoura de titânio, a tesoura de fita métrica, que é a minha preciosa. E é isso, gente. Pessoal, o link do site tá aqui na descrição do vídeo. Agora, terminando a live, vocês já podem acessar o link e ir lá dar uma olhada nos itens. E é isso. Aproveite lembrando que o cupom de desconto da aula de hoje é mochila
Eu esqueci. Moderna? É isso. Mochila Moderna. Nossa, olha, fala sério, esqueci mesmo. Mochila Moderna é o cupom da aula de hoje para vocês terem desconto, né? 5% de desconto nos pagamentos por Pix, mais 5% de desconto, somando 10%. Tá bom, meninas? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Deixa eu finalizar aqui no Instagram.